Provérbios, capítulo 18. A sabedoria orienta. Vamos para o versículo de número 1. Quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Então, Deus é relacionamento. Nós não somos uma ilha para viver sozinho. Amém? Então, quem se isola é uma pessoa difícil de compreender, seja pelos seus motivos ou atitudes. Então, que nós venhamos mais a não focar somente os nossos interesses. Amém? Vamos para o versículo de número 2. Vai falar esse versículo: mente fechada, boca aberta. Então, vamos entender o que é a mente fechada aqui e boca aberta? Vamos ler o versículo? O tolo não se interessa em aprender, mente fechada, mas só em dar as suas opiniões, boca aberta. Entenderam? Então, muitas pessoas são lerdas em aprender, mas apressadas em falar. O tolo, ele não se interessa em aprender, mas sempre quer dar opinião. Já o sábio é aquele que admite que tem muito que aprender e ele sente prazer. Está ali dia a dia em adquirir, gente, conhecimento e sabedoria. Versículo de número 3 vai falar: a perversidade acompanha o pecado. Os maus são desprezados. Não toda pessoa mal, ela é desprezada. Então, isso aí é um processo natural. E quem suja o seu próprio nome passa vergonha. Então, aqui, vamos ver aí, o título é A Perversidade Acompanha o Pecado. A perversidade, ela é um fruto da impiedade. Toda pessoa impiedosa, ela é perversa. Toda pessoa mal é perversa. Então, e a impiedade, ela tem a ver, gente, com a nossa relação com Deus. Amém? Enquanto a perversidade está ligada à forma que nós relacionamos com os outros. Entendeu? Então, a perversidade neste versículo, ela é acompanhada aí de 3 outros termos que indicam o quê? A vergonha, indicam vergonha. Vamos resumir os versículos 4 ao número 8. Aqui vai falar as palavras, A linguagem humana, como diz aqui o versículo de número 4. A linguagem humana é profunda como o mar, e as palavras dos sábios são como os rios que nunca secam. Não é certo dar razão ao culpado, deixando de fazer justiça ao inocente. Quando o tolo começa uma discussão, o que ele está pedindo é uma surra. Quando o tolo fala, ele causa a sua desgraça, pois acaba caindo na armadilha das suas próprias palavras. Os mexericos são tão deliciosos como gostamos de saboreá-los. Então, aqui, Salomão apresenta um comentário sobre as palavras. Então, essas palavras, elas podem ser águas profundas que escondem tanto quanto revelam, ou ela pode ser uma fonte que alimenta um rio de qual todos podem beber. Amém? Já o fascínio da fofoca, olha só, mostra aí as palavras essa, quando ela é aplicada aí no seu nível mais sutilmente, mas ele vem sutil, mas ele destrói, é destrutivo. Como saborear aí, saborear aí uma comida deliciosa, saborear despreocupadamente das suas comidas deliciosas, Então,
elas são tão suavemente absorvidas pela mente que ela não está nem aí, né? Nas consequências aí dessas palavras destrutivas. Amém? Vamos para o versículo de número 9. Trabalhe com excelência é o que vai falar neste versículo. O trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. Olha só. Então, na outra versão, vai falar assim: o que é negligente na sua obra é também irmão do desperdiçador. Então, é possível tirar aqui duas verdades desse texto, certo? Vamos lá? A primeira é que uma pessoa relaxada no que faz, ela não alcança sucesso em seu trabalho. Ela quer tanto uma promoção, mas ela faz de qualquer jeito. Ela não se esforça, ela não faz com amor. Amém? Então, o trabalhador preguiçoso jamais será perito no que faz. Já o negligente é um indivíduo ingrato. Sabe por quê? Porque ele enterra seus talentos e arranja aí desculpas essas infundadas para não se esmerar no que faz. Então, nós temos que trabalhar aí com excelência. Vamos para o versículo de número 10 e 11. Vai falar aqui de refúgio. Vamos ver? O nome do Senhor é como uma torre forte, para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. O rico pensa que a sua riqueza o protege como as muralhas altas e fortes em volta de uma cidade. Então, existe aqui, né, o que vai falar desse versículo, existem muitos refúgios que podem proteger-nos na hora da tempestade. Então, muitos pensam que o dinheiro é um abrigo invulnerável, né? Porém, eu quero dizer, isso é um completo engano. Pessoas só focar nas riquezas. Então, o lugar mais seguro que alguém pode estar em quem? É em Deus. Então, somente os justos podem desfrutar dessa segurança. É proibido ficar rico? É proibido ter um poder aquisitivo alto? Não. Mas você tem. Se Deus não tiver na tua vida, não dura para sempre. Você não vai ter segurança. Amém? Vamos para o versículo de número 12. Aqui vai falar: humildade é o caminho da honra. Vamos ler o versículo de número 12. A pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. Então, resumindo aqui, a soberba é a sala de espera da queda, gente. Uma pessoa soberba é queda na certa. Mas a humildade é o portão de entrada da honra. Resumindo, a pessoa humilde é respeitada. Deus exalta aqueles que se humilham. Amém? Vamos para o versículo 13. Escute para depois responder. Amém? Vamos lá? Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. Então, escute para depois responder. A palavra de Deus nos ensina a sermos prontos para ouvir e tardios para falar. Então, o que quer dizer? Falar muito e ouvir pouco é um sinal de tolice. E responder antes de ouvir é passar vexame, gente. É passar vexame na certa. É pagar mico. Então, não podemos falar sobre o que não entendemos. Então, temos que ouvir. Uma pessoa sensata pensa na questão a ser respondida antes de responder. Ela vai refletir sobre o que vai falar. Amém? Vamos para o versículo de número 14.
aqui vai falar: na doença tenho esperança. A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ela desanima, não existe mais esperança. Então, Salomão, ele faz mais uma observação acerca do poder da mente, gente, sobre o corpo. Então, a doença, ela pode ser superada pela vontade e determinação, mas o espírito deprimido, né? O espírito desanimado, ele expõe aí a fraqueza humana, né? A fraqueza humana inerente ao homem. Então, não pode desanimar as preocupações, né? Os desânimos, ele rouba a nossa felicidade. Amém? Então, quando o resultado do arrependimento é aceitável a Deus, que pode vir a cura. Então, vamos nos arrepender naquele momento ali. Você está sozinho ali, está doente. Vai, se arrepende, se limpa diante do Pai, né? Vocês vão ver a limpeza, os resultados ali do arrependimento, né? Dos vossos pecados, né? Para Deus tirar aí todas as suas preocupações, todos os seus desânimos, para reacender aí a esperança, né? É um versículo muito forte, né? Olha só, vou ler novamente. Né? A vontade de viver mantém a vida de um doente, porque muitas vezes a gente está doente e está desanimado, mas se ele desanima, olha só, a própria Bíblia fala, se ele desanima, não existe mais esperança. Vamos para o versículo de número 15, a busca de sabedoria, é o que vai falar esse versículo. A pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Então, aqui vai falar: o conhecimento é a busca incansável do sábio. Os tolos, os preguiçosos, buscam prazeres, sucesso e conforto, né? Então, quando eles alcançam seus objetivos, eles não encontram mais satisfação. Já o sábio, a pessoa prudente, né? Já o sábio busca sabedoria. E a sabedoria vai além do conhecimento. Ela é olhar para a vida com os olhos de Deus, é a sabedoria. E nela está a verdadeira satisfação. Onde você vai encontrar a sabedoria? A sabedoria vai encontrar você aí, fito nos olhos de Deus. Não perca o foco em Deus, amém? Vamos falar aqui o versículo 16, vamos ler 16 ao 18, vai falar aqui sobre contendas. Você quer falar com alguém importante? Leve um presente, será fácil. Aquele que é o primeiro a fazer a sua defesa parece ter razão, mas só até que a outra pessoa começa a lhe fazer perguntas. Vamos para o 18. Quando os poderosos se enfrentam no tribunal, tirar sorte com os dados sagrados pode resolver a questão. Amém? Então, aqui, este provérbio usa aí uma linguagem, né? Para lembrar de que ambas as partes devem ser ouvidas antes do quê? Antes de julgar, né? Então, antes de julgar qualquer assunto, então deve ser ouvida ambas as partes. Pessoas desonestas, elas se tornam hábeis na prática de quê? Na prática de convencer outros de suas mentiras, né? Então, sempre tem aí os subornos, amém? Então, o sábio não, o sábio sempre ouve, ele ouve ambas as partes da história antes de tomar uma posição, antes de tomar uma decisão. O versículo 18 vai falar que mesmo na era bíblica, gente, as pessoas sábias, elas reconheciam que há ocasiões, gente, em que ambas as partes envolvidas em um conflito apresentam aí argumentos convincentes, né? Ou seja, entre aí os poderosos.
Mas em alguns casos, quando parece assim algo assim impossível, que toda sociedade tem problemas, né? Quando parece algo impossível de pronunciar aí um veredito, né? Então, as pessoas eram ensinadas ao quê? A depender de Deus. Para quê? Para que ele resolvesse a disputa através de lançamentos da sorte, né? De sortes. Então, se Deus controlava inclusive o lançamento de sortes, então sua decisão poderia ser aí aceita pela fé. Amém? Então, resumindo aqui, né? Explicando aí a melhor forma de lidar aqui com essas controvérsias e contendas. Como eu falei, todas as sociedades aí têm problema em desenvolver sistemas legais que resolvam aí questões aí entre os poderes. Então, se eles não aceitam o julgamento de Deus, deve haver algum outro princípio, né? Princípio esse considerado aí aos dois contentadores. E isso é difícil de ser encontrado. Só encontra em Deus. Glória a Deus. Agora vamos para o versículo 19. A palavra vai dizer: não ofenda seu irmão. É mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. Então, ou seja, nunca é sábio, gente, ferir uma pessoa. Uma pessoa ofendida em sua honra, ela torna-se uma fortaleza inexpugnável, quero dizer assim. Então, devemos tratar todas as pessoas com o quê? Com dignidade e amor. Nós temos que parar para pensar que uma pessoa ferida, ela resiste como uma fortaleza, né? E suas contendas são tão fortificadas aí como um palácio. É muito sério aí ofender o nosso irmão. Vamos para os versículos 20 ao 21. Já estamos finalizando o nosso estudo. Você terá de aguentar as consequências de tudo o que disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Então, como eu falei aí, eu escrevi, né? Escrevi esse par de provérbios. Ele adverte aqueles que falam demais. Lança aí uma luz primeiro, produzindo aí a sobriedade. Mas ambos recomendam cautela. A morte e a vida estão no poder da língua. E que alguém fala, o que você fala, o que nós falamos, pode fazer aí um relacionamento, quanto ele pode florir ou acabar de vez, né? Às vezes a pessoa te conta um segredo, Deus abomina isso. A pessoa te conta um segredo, você já vai lá falar para o outro irmão. Olha o que você está fazendo. Você está criando contendas entre irmãos. Isso aí, você se afasta o Espírito Santo de você. Afasta a luz que está em você. Amém? Vamos orar por essas pessoas. Glória a Deus. Vamos para o versículo de número 22. Quem acha uma esposa encontra a felicidade. Recebeu uma bênção de Deus, o Senhor. Então, aqui vai falar sobre o casamento. O casamento pode ser uma fonte de felicidade ou um poço de infortúnios, né? Então, o casamento, ele foi criado por Deus para quê? Para a felicidade do homem e da mulher, Mas quando um dos cônjuges, né, está com o coração no lugar errado, então, o que era para ser um sonho pode ser um pesadelo. Então, ter um casamento feliz
é melhor do que granjear fortunas. Amém? E o casamento tem que ter a presença do Senhor. Tem que ser Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos falar agora o versículo 23. O pobre pede licença para falar, mas o rico responde com grosseira. Entendeu? Então vamos lá. Então não devemos aqui está explicando que não devemos estar atentos somente ao conteúdo da nossa fala, mas também a forma de falar merece ser aí analisada. Então, quem não fala com doçura acaba por expor, suas entranhas amargas. Quem é duro no falar demonstra aí ter um coração maligno. Que nós venhamos estar atentos para a maneira de como nós vamos falar com o nosso próximo, Nós vamos responder aquela pergunta. Você quer saber se Deus está com você? Vê como é que andam seus pensamentos. Seus pensamentos é o seu modo de viver, Vai ser o seu modo de viver. Amém? Vamos para o versículo de número 24. Algumas amizades não duram nada, mas o verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Amém? Chegamos ao final, aí que esse versículo vai falar que existem muitas pessoas que nos cercam na hora da alegria, mas poucas que estão ao nosso lado na hora da crise. Então o amigo é aquele que ama em todo o tempo, não importa a circunstância, entendeu? É aquele que ama todo o tempo e mesmo nos momentos mais difíceis ele está aí ao seu lado. Em um mundo de relacionamentos superficiais, é um privilégio, gente, ter um amigo verdadeiro. Hoje a gente se vê mais em amigos virtuais, mas você que está do outro lado da tela, você está com Deus? Você é meu amigo, você é minha amiga, você é amigo de Deus. Deus te abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus e boas reflexões e vamos colocá-las em prática. Assim eu peço aqui para Deus abençoar todas nós, em o nome do Senhor Jesus. Amém.